A história da química de uma vela. Sim? Imediatamente sinto o efeito de uma agulha. Eu vou reviver a grande experiência do aro e contar a história do homem que a realizou. Michael Faraday, o primeiro herói da ciência da classe trabalhadora. As 6 experiências que mudaram o mundo. O sonho de Faraday. O início humilde. Michael Faraday nasceu em 1791, perto de Elephant and Castle, no sul de Londres. Na época chamava-se Newington, mas estava na contramão da trajetória. A vida foi dura para os Faradays. Pouco antes de Michael nascer, a recente invenção na Revolução Industrial das máquinas movidas a vapor tinha deixado seu pai, um ferreiro de Yorkshire, sem emprego. Então ele levou a família para Londres em busca de trabalho. Bem ou mal, eles se sustentavam. Ele entregava jornal. Então chamou a atenção de um encadernador que trabalhava e vivia em Baker Street. Ele começou a encadernar, a montar os livros que ele lia. Aqui estão as anotações de Faraday sobre os livros que ele ajudava a encadernar. Ele estava fascinado pela eletricidade e com estranhos fenômenos naturais, como o raio e o peixe elétrico. Ele era um garoto muito curioso. Ele sempre manteve seu lado criança a vida toda. A eletricidade foi o grande mistério da juventude de Faraday. O que era esta estranha força que aparecia durante as tempestades? Ainda mais intrigantes para o jovem encadernador eram as notícias da Itália que mudariam o curso de sua vida. Ele descobriu um modo de fazer artificialmente essa coisa de eletricidade. Uma vida de rã. Aqui no meu jardim, com o Dr. Bryson Gore, eu vou reviver a impressionante descoberta da bateria. E um cientista na Itália chamado Galvani estudava as rãs e as pernas delas. Eu tenho uma aqui. Eu vou pegar. Esta é a perna de uma rã dissecada. Ele também estudava os nervos e para manuseá-la usava um pequeno gancho. Ele notou que se a rã estivesse assim e se pegasse um outro arame e preso em cima tocasse assim na perna da rã, você só tem que achar o ponto. Isso, você conseguiu, é aí. Aí. Pronto. Isso. E Galvani então achou que havia uma vida residual na rã. E era ela que estava produzindo a eletricidade. Felizmente para as rãs, alguém percebeu que a eletricidade não vinha da rã, e sim do arame. Você precisa de arames diferentes. E isto é o que foi observado por um outro cientista chamado Volta. Agora, o que Volta mostrou foi que se tivessem 2 pedaços de arame, não era preciso uma rã. Na época, ninguém entendeu a química disto. Tudo que sabiam era que quando metais como o cobre e o zinco se tocavam, eles produziam eletricidade. E logo começamos a produzir baterias. Esta tem 200 anos e é a mesma usada por Faraday em muitas das suas experiências. Aqui temos um pedaço de cobre e um pedaço de zinco que se tocam. E aqui produzimos 1, 2, 3, cerca de 20 a 30 volts. 1 ou 2 volts para cada par de placas. Isso foi revolucionário. A quantidade de eletricidade que poderiam produzir chegaria a milhares, dezenas de milhares de vezes mais que qualquer pessoa tinha sido capaz de fazer antes. Mas ninguém sabia o que fazer com toda essa corrente de eletricidade. E isso teria permanecido como uma curiosidade científica se não tivesse interessado a Michael Faraday. De encadernador a lavador de garrafas. Na época de Faraday, as novas descobertas científicas chamavam muito a atenção do público.
Para descobrir tudo sobre elas, as pessoas iam para Albemarle Street, perto do West End de Londres. Este é o Royal Institution, um tipo de teatro científico onde as últimas descobertas eram representadas no palco em frente a um público pagante. Se o Royal Institution era um teatro, sua estrela era Sir Humphrey Davy, um cientista brilhante, um artista carismático, seu charme era lendário. Então, um dia, por puro acaso, o pretendente a cientista Michael Faraday conseguiu um dos cobiçados ingressos para assistir ao grande Davy. Uma das pessoas para quem ele estava encadernando livros, um dos clientes da loja, era membro da Royal Institution e tinha alguns ingressos para as palestras e os ofereceu a Faraday. Na primavera de 1812, Michael Faraday tomou seu lugar entre os ídolos no teatro do Royal Institution. O restante do público, que era principalmente a elite de Londres, ignorava completamente o rapaz de 21 anos que se sentou atrás do relógio no meio do auditório. Eles foram para apreciar o show e naquela noite Davy não os desapontou. O que Faraday viu naquela noite desconcertou-o. Agora, mais que tudo no mundo, ele queria um trabalho como assistente de Davy. E ele surgiu com um plano. Ele faria anotações detalhadas de tudo que Davy dizia e fazia. E usou suas habilidades de encadernador para entregar tudo como um presente a Davy. Ele presenteou Davy e disse: "Dê-me um emprego." E Davy disse a ele: "Meu conselho seria para continuar sendo encadernador. A ciência é uma tarefa árdua e não paga bem." E Faraday disse: "Bem, mas tenho certeza de que os homens da ciência são pessoas conhecidas e de moral." E Davy riu e disse: "Em alguns anos ele mostraria o quanto estava errado, mas Faraday persistiu: 'Por favor, dê-me um emprego.'" E parece que ele chegou a fazer cópias de algumas coisas para Davy. Mais tarde, felizmente o assistente entrou numa briga com um fabricante de instrumentos e foi morto. E Davy ofereceu trabalho a ele. No princípio, Faraday lavava garrafas e fazia cópias das anotações de Davy. Era difícil. As pessoas tratavam empregados como Faraday como servos. Mas Faraday estava determinado a servir a ciência, custasse o que custasse. Além da ardente curiosidade, Faraday era motivado pela sua religião. Desde a infância, ele tinha sido um membro de uma obscura seita puritana chamada Sandemanians. Os Sandemanians acreditavam que todas as palavras da Bíblia eram literalmente verdadeiras e que o mundo tinha sido criado segundo os planos de Deus. E era dever do Faraday, cientista, entender esse plano. Ele parecia muito interessado em conhecer a natureza. E fez disso um significado religioso. Deus era para ser adorado aos domingos, parte da sua festa de Manion, mas também para ser adorado no laboratório, à medida em que descobria mais e mais sobre a obra de Deus. A alteração da agulha. Este é o laboratório em que Faraday auxiliava o grande Davy. Na época, ele e todos os grandes homens da ciência europeia estavam completamente desconcertados por um fenômeno que chamavam de eletromagnetismo. Eles observavam o acontecimento de coisas estranhas quando colocavam a agulha de uma bússola perto do fogo. Quando não fluía eletricidade pelo fio, a agulha apontava normalmente para o norte. Mas quando passava uma corrente elétrica pelo fio, a agulha mudava de direção. Ninguém conseguia explicar o porquê. Então, o simples assistente de laboratório Michael Faraday voltou sua mente não tutelada para este enigma.
Em 1819, Faraday, com 28 anos, perguntou a seu chefe se ele poderia investigar os mistérios do eletromagnetismo. E permitiram, sem imaginar que o filho de ferreiro iria superar a todos. Faraday era autodidata. Então ele não tinha ideias pré-concebidas. Era muito brilhante. Muito. E ele não era um matemático, então ele não sentaria e tentaria resolver equações, o que para a época seria um tanto prematuro. Em vez disso, ele pensaria: como isso funciona? O que posso tirar disso para fazer uma pequena experiência para verificar se o que estou pensando é o correto? E ele realmente quebrou a cabeça através de experiências e através de imagens físicas em sua cabeça. E isso é uma combinação poderosa e muito produtiva para enfrentar o problema. A conclusão de Faraday era tão simples quanto brilhante. Imagine que ele disse: há uma força magnética circular vindo da corrente de eletricidade através do fio, que explicaria por que a agulha muda de direção. Os grandes homens da ciência acharam esta ideia ridícula. Uma força circular, um absurdo. No meu barracão, o especialista em Faraday, professor Dave Gooding, vai me mostrar como Faraday fez sua primeira grande experiência para tentar provar que estavam todos errados. Ele pendurou um fio de cobre sobre uma vareta imantada que foi presa à base de um copo de vidro. Então ele encheu o copo com mercúrio, um metal líquido que conduz eletricidade. Se Faraday estivesse certo sobre a força circular, então uma vez que a corrente elétrica fluísse pelo fio, ela giraria o ímã. Então aqui temos a bateria. E a corrente que sai dela passa por estes terminais. Sim, e sobe para o mercúrio. E não se liga a nada, fica aí. Não, ela entra no mercúrio. Entra? O mercúrio é um condutor metálico líquido. Certo. Certo? E o condutor e o fio podem se mover nele. Do mercúrio, a corrente sobe pelo fio e desce por este terminal. É este aqui. Certo? Faraday ainda era assistente de Dave nessa época? Nesta época, sim, ele era. E esta foi uma das primeiras pesquisas independentes. Normalmente, ele faria suas anotações no diário do laboratório da Royal Institution, mas estas eram suas notas particulares em seu caderno, e ele começou a trabalhar independentemente do Dave. Então a carreira científica de Faraday estava em jogo. Se ele estivesse certo, se o fio realmente girasse ao redor do ímã, a elite científica da Inglaterra teria de aceitar aquele filho de ferreiro sem instrução em seu grupo. E lá vai ele. Aqui está, o primeiro motor a eletricidade do mundo e a prova da intuitiva compreensão do plano divino de Faraday. A única pista de como Faraday se sentiu naquele dia são duas palavras em seu diário. Muito satisfatório. Ele ficou muito entusiasmado porque pela primeira vez ele tinha produzido um movimento contínuo. O movimento de algo apenas através da eletricidade e do magnetismo. A elite científica aceitou o rapaz do sul de Londres com uma exceção notável. Sir Humphrey Davy ficou com ciúmes do sucesso do seu protegido. Quando um certificado foi publicado nomeando Faraday para a Royal Society, Davy ficou irritado. E ele disse que deveria recusar o certificado, mas Faraday disse: eu não solicitei, não vou recusá-lo. E esta foi a independência de Faraday. E ele foi devidamente empossado. Mas acho que alguém tinha de ver isso como um filho se separando de seu pai. E eles nunca fizeram as pazes. Davy morreu poucos dias depois. Ele nunca veria as maiores conquistas de Faraday. Faraday sabia que havia muito para compreender sobre o eletromagnetismo. O fio e a agulha da bússola mostraram que a eletricidade produz magnetismo. Mas Faraday e os outros queriam ver se o oposto era verdadeiro. Será que o magnetismo produziria eletricidade?
Isso se tornou o santo graal da física. A imortalidade acenava para qualquer um que pudesse criar uma corrente elétrica. Não de uma bateria, mas de um ímã. E cada cientista na Europa sentia-se desafiado por este problema. Eles seguravam um ímã próximo de um fio, mas nada acontecia. Eles seguravam vários ímãs perto de um fio, mas ainda assim nada acontecia. Eles substituíam ímãs permanentes por eletroímãs muito mais fortes, mas mesmo assim nenhum sinal de eletricidade. Por 10 anos, os cientistas perseguiram a teoria de que se conseguissem um magnetismo forte o suficiente, eles obteriam eletricidade. A teoria estava errada, mas nenhum deles a abandonaria. O motor fez o homem, Mas não fez a cabeça de Faraday. Ele nunca aderiu a teorias, ele apenas observava as leis de Deus. E 23 dias antes de completar 40 anos, tudo se revelou. 29 de agosto de 1831, experiências sobre a produção de eletricidade a partir de magnetismo, etc, etc. Ele tinha um aro de ferro de 2 centímetros de grossura com 15 centímetros de diâmetro externo. Tendo vários metros de cobre enrolados em uma metade, ele é isolado por barbante e chita. Vamos chamar este lado de aro A e este lado de B. Até agora, Faraday não tinha feito nada novo. A bobina A era um eletroímã, a B era apenas um longo fio. Faraday esperava que o aro, de alguma forma, concentraria o magnetismo vindo da bobina A para a B. Carregou aquela bateria de placas duplas de 10 centímetros quadrados, colocou a bobina no lado B, uma bobina, e conectou suas extremidades por um fio de cobre até uma agulha imantada, no meu caso, este medidor. E agora, finalmente, o mistério de como obter eletricidade por meio de um ímã estava para ser solucionado. Então, ele juntou as pontas de uma das partes no lado A com uma bateria. Imediatamente, um leve efeito na agulha. Ela oscilou e voltou para a posição inicial. Ao interromper a conexão do lado A com a bateria, novamente uma alteração na agulha. Então o magnetismo realmente produziu eletricidade, mas apenas no momento em que aparece e quando desaparece. Mas eu admito que eu fiquei envolvido. Bryson, eu consegui. Certo. Mas o que realmente eu fiz? Qual o significado? Certo. Bem, eu acho que o problema que temos com isso é que Faraday tinha de fazer tudo em um espaço apertado para ver algum efeito com o tipo de instrumentos que ele tinha. Esta é uma versão moderna da experiência de Faraday. À esquerda está o eletroímã conectado a uma bateria. À direita, uma bobina conectada a um medidor. O mais importante sobre o que Faraday viu era que isso muda o campo magnético que estava produzindo uma corrente na segunda bobina. E nós podemos mudar isso ligando e desligando a corrente. Ou então usar, e Faraday mostrou isso, usar um ímã permanente. Olha só se eu tirar essa bobina aqui. E então, simplesmente eu mexer o ímã perto da bobina. Então é feita a mudança no campo magnético do fluxo da corrente em volta. E é isso que o medidor está indicando. Olha só, o medidor está indicando a corrente que flui aqui. E o que faz a corrente fluir é exatamente a mudança do campo magnético. Certo, então a partir deste ímã, eu estou produzindo eletricidade. Olha só, você é a estação de energia de Battersea, que é como nós geramos energia na maioria das grandes estações de energia de hoje. Então Faraday conseguiu. Ele obteve energia de um magnetismo quando todos os outros tinham falhado, cegos por suas ideias pré-concebidas. Essa foi a genialidade de Faraday. Lidar com os mistérios da natureza com a mente aberta.
Poucos anos após a descoberta de Faraday, as primeiras linhas de telégrafo foram instaladas. E desde então, há um fluxo sem fim de maravilhas tecnológicas que utilizam a eletricidade. O filho do ferreiro mudou o mundo para sempre. O sonho se torna verdadeiro. Por volta de 1840, o jovem que se sentou no fundo do teatro durante uma palestra de Sir Humphrey Davy era agora mais famoso que seu mentor. Multidões reúnem-se para ver suas palestras. E como Davy, antes dele, mulheres desfaleciam frente à sua imensa intelectualidade. Só para informar, eles bebiam muito mais vinho do Porto naquela época. Eis um depoimento. Era uma eloquência irresistível que compelia a atenção e insistia na simpatia. Havia um brilho em seus olhos que nenhum pintor poderia copiar e nenhum poeta poderia descrever. Seu brilho parecia enviar uma estranha luz para dentro dos corações de sua congregação. Seu entusiasmo, às vezes, levava ao êxtase, quando ele observava as belezas da natureza e quando levantava o véu dos seus mistérios mais profundos. A história química de uma vela. Por volta dos 40 anos, Michael Faraday tinha alcançado seu sonho de infância de se tornar um grande homem da ciência. Ele se manteve fiel aos princípios sublimes que o motivaram desde o início. Ele partiu para a ciência para conhecer a mente de Deus, não para ganhar dinheiro. Ele nunca patenteou nada. Michael Faraday morreu em 1867 aos 76 anos. Eu acho que terminaria esta minha jornada onde iniciamos, no local em que nasceu, perto de Elephant and Castle. Soube que há um monumento para ele em algum lugar por aqui. Eu imaginava que seria uma coisa grande, uma coisa compatível com o homem que nasceu pobre e cresceu para ser um dos maiores filhos da Inglaterra. Juro, eu imaginava que o monumento fosse mesmo uma coisa grandiosa. Bom, Michael Faraday, o pai da eletricidade moderna, nasceu perto daqui.